que Deus, amados, Ele não é um Deus castrador de sonhos. Sabe que eu posso ouvir um amém? Deus não é um Deus castrador de sonhos. Lá no Salmo 37, verso 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele deseja agradar os desejos do teu coração. Você pode sonhar, você deve sonhar, faz bem sonhar. Na presença de Deus, Ele quer te abençoar. E eu pergunto, então, qual é a expectativa que você tem em relação aos seus sonhos? Os que você projetou no início do ano, que você tem perseguido. Qual é a sua expectativa em relação à sua vida sentimental, por exemplo? Você, jovem, moça, rapaz, você deseja casar? Você deseja encontrar uma pessoa que vai compartilhar a sua vida, né, com você, que vai viver uma vida a dois na presença de Deus? Você tem sonhos na vida sentimental? Você acha que a idade está passando e, olha, ninguém me quer mais, eu não vou conseguir mais casar? Será que você já desistiu desse sonho? Será que você não deseja mais uma vida em família? Qual é a expectativa que você tem em relação à sua própria vida familiar? Hoje eu estava comentando com a minha esposa no almoço e lembrei de um casal dessa igreja abençoado. E lembrei que o filho desse casal, um dos filhos, não está na presença do Senhor. Isso deve ser uma tristeza para esse casal, saber que o filho outrora esteve aqui no nosso meio, agora não está mais. Isso deve se tornar um sonho, um alvo para essa família, com certeza. Não devemos desistir. Qual é o teu sonho, a sua expectativa em relação à sua vida profissional? Você almeja galgar degraus na vida profissional? É lógico, pastor. Na sua vida material também, pastor. Na sua vida espiritual, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na vida de cada um aqui. Deus tem talentos e dons para dar na medida das posses de cada um aqui. Deus quer te usar, creia nisso. Deus quer salvar a nossa família, amém, povo de Deus? Esses são sonhos tangíveis que Deus quer que a gente persiga. E aí, quem sabe você esteja aí perguntando, pastor, eu sonho sim, desejo muito alcançar esse meu sonho. O Senhor hoje vai falar para a gente de alguma fórmula? Existe, pastor, alguma fórmula? Existe algum meio de antecipar? Existe algum atalho, pastor, para eu alcançar esse sonho, esse desejo? Bem que eu e os outros pastores gostaríamos de descobrir uma fórmula, descobrir um atalho, porque o ser humano gosta disso, né? De fórmulas mágicas, de atalho, de um caminho mais rápido. Bem que nós gostaríamos, para que você pudesse ter garantido a antecipação do seu sonho, quem sabe para amanhã, semana que vem. Existe aí por fora, né? A gente tem falado muito aí, que há um evangelho barato, que anda fazendo promessas desse tipo, promessas que dificilmente Deus assinaria embaixo de tais promessas, da maneira como elas são passadas. A gente gostaria, mas a gente percebe que isso vai contra o evangelho do Senhor. Pastor, qual é o caminho então? Seria uma outra pergunta. Qual é o caminho mais curto, dentro da legalidade cristã, que eu preciso percorrer para realizar o meu sonho? Como conquistar um sonho, contando então com o amém de Deus no meu sonho, no meu desejo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Eu vou ler 2 textos muito pequenos, na verdade, 2 versículos. Gênesis, capítulo 18, e depois você vai abrir em Gênesis, capítulo 41. Mas vamos ver primeiro Gênesis, capítulo 18. Eu vou ler o verso 14, só esse versículo. Achou? Se você não achou, deixa aí a sua Bíblia e ouça aí, anote o versículo. Aqui é um anjo falando para Abraão e Sara. Abraão e Sara estão esperando
a bênção, o sonho se concretizar, e chegou a hora. E o anjo diz para eles: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém? Daqui a 1 ano, ou seja, fazendo os cálculos aqui, daqui a 3 meses, Sara terá um filho. Ela ficará grávida. Com mais 9 meses, 1 ano, ou seja, daqui a 1 ano, ela vai ter um filho, ou seja, daqui a 3 meses, ela ficará grávida. Agora vai comigo em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, verso 14. Aqui também, um momento máximo na vida de José. Conhece a história de José? E diz assim o versículo: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Oremos. Pai, obrigado por esse momento, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito nos abençoe com a Tua palavra, que eu esteja sensível à Tua voz, que os meus pensamentos, como foi orado ainda agora por mim, estejam organizados e que eu possa, com simplicidade, humildade, dependência e unção do Teu Espírito, eu possa transmitir a Tua palavra nesta noite e que sejamos, ó Deus, revigorados no nosso ânimo em relação aos nossos sonhos, ó Deus. Muito obrigado, desde já nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? 2 passagens, 2 desfechos de 2 jornadas que a maioria de vocês conhece. A jornada de Abraão, que saiu da sua terra para uma terra que Deus lhe chamou, que ele nem sabia para onde deveria ir. Deus foi dando instruções, e no meio dessa jornada, a promessa de um filho. E para José, um homem que ainda era garoto, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito e preso, sofreu tantas coisas, e nesse momento chamado à presença de Faraó. Abraão, como eu disse, o anjo aparece para ele e diz: daqui a 3 meses Sara ficará grávida e daqui a 1 ano ela dará um filho. E José, após a conversa com Faraó, se tornou o 2º homem do Egito, recebendo ao mesmo tempo liberdade, prestígio, família e poder. Eu contei aqui o final de cada história, mas gostaria de falar um pouco sobre o perfil desses 2 homens que foram sonhadores como vocês. Abraão e José nos ensinam lições tremendas em relação aos nossos sonhos, os sonhos lícitos que nós temos diante de Deus. Uma primeira lição que nós aprendemos nessas 2 histórias, eu vou estar aqui falando coisas, relatos da história de Abraão e José, porque são histórias grandes, mas uma primeira lição que eles nos dão é que sonhos não se realizam como um passe de mágica. Você concorda comigo? Não é bom a gente ouvir isso, a gente gostaria de ouvir que eles se resolvessem como um passe de mágica, mas nas mãos de Deus, nossos sonhos são como projetos devidamente elaborados, calculados, para que a construção seja sobre um alicerce firme. Por isso, ele tem hora, ou os nossos sonhos têm hora exata para acontecer. Nem mais, nem menos. Acontecem na hora e no momento de Deus, na plenitude dos tempos da nossa vida, como foi na plenitude dos tempos,
quando Jesus veio a esse mundo, quando diz na plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa, o Filho de Deus veio à humanidade, e Deus tem a plenitude dos tempos para cada um de nós. Creia, o tempo certo, a hora certa. José lutou por muitos anos pelos seus sonhos. Abraão também lutou por muitos anos pelo sonho. Qual era o sonho de Abraão? Abraão sonhava em ter um filho. Sua esposa era estéril. Ele era um homem de muitas posses e não tinha um herdeiro. De igual modo, amados, nós, com os nossos sonhos, creia, nós somos um projeto nas mãos de Deus em execução. Não somos um projeto acabado. Deus está colocando alicerces em nossas vidas, amém, povo de Deus? Por que Ele faz isso? Porque Deus quer nos dar uma bênção que seja sustentável. Que quando chegar, a gente saiba administrar essa bênção. Que a gente não perca essa bênção. José foi um excelente governador do Egito, soube administrar, não se perdeu, tamanho poder que ele recebeu nas mãos, mas ele não se perdeu. Abraão com seu filho não deixou o orgulho, a vaidade entrar no seu coração a ponto de esquecer de Deus e colocar a bênção no lugar do abençoador. Não, ele soube administrar a ponto de Deus pedir esse próprio filho e ele falar, toma que o filho é meu, mas foi o Senhor quem deu e o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Esse era o pensamento de Abraão, uma maturidade. Por quê, amados? Porque a bênção do Senhor, eu gosto muito desse versículo, ela sempre vai enriquecer e trazer gosto para a nossa vida, amém? Deus não quer que ela se perca, ela tem que ser sustentável, por isso leva algum tempo. Que adianta você receber uma bênção e não saber administrá-la? Que adianta você bater o pé e falar, eu quero uma esposa, eu quero um marido, se você ainda não se ama, tem complexo de inferioridade, tem problemas emocionais que impedem você de, no momento, conviver, ter uma vida a dois. E Deus está trabalhando, Deus está transformando você, para que quando você tiver uma vida a dois, mesmo com o problema que tem, essa vida se sustente, porque você tem as mínimas condições para tal relacionamento. Você entende o que eu falo? Deus, que adianta você desejar tanto um filho, uma filha, e de repente você não tem condições, estruturas emocionais, financeiras, enfim, para se criar um filho. Que adianta você pedir tanto um emprego a Deus, ou uma promoção, se você ainda não tem os seus sentimentos, a sua vida emocional trabalhada a ponto de não vir, de repente, um orgulho sobre a sua vida, e esse orgulho te fazer perecer e perder a posição que Deus te deu. Então leva algum tempo, porque são projetos devidamente trabalhados por Deus na nossa vida. Deus está colocando alicerce na sua vida enquanto o seu sonho não chega, creia nisso. Segunda lição que esses dois homens nos dão, é que nossos sonhos, ouça bem, os nossos sonhos particulares. Por que particular? Porque você tem, mesmo entregando a tua vida ao Senhor, você tem direito de sonhar, você pode ter o seu desejo próprio, a sua vontade própria. Deus não nega isso a nós não somos robôs na presença dEle, e Ele nos ensina aqui que nossos sonhos particulares, ouça, geralmente se misturam com os sonhos de Deus. Como assim, pastor? Abraão tinha um sonho, eu perguntei aqui a vocês, qual era o sonho? O filho que lhe fosse herdeiro. Mas sobre o sonho de Abraão, Deus tinha o sonho dele. E qual era o sonho de Abraão em cima do sonho, o sonho de Deus em cima do sonho de Abraão? Deus estava projetando uma nação, amados. Deus queria formar para si um povo. Deus não tinha na face da terra um povo que lhe fosse seu, particular, propriedade sua. E quando Abraão sonha em ter um filho, Deus olha, ei, é através desse sonho que eu também vou sonhar. E vou começar a colocar o meu projeto de ter uma nação, um povo meu, em execução. José também tinha um sonho.
qual era o sonho de José, amados? Quem pode aqui, assim, dizer, pastor, o sonho de José seria... Olha, amados, é muito simples decifrar e saber qual era o sonho de José. A partir do momento em que uma pessoa perde a sua liberdade, qual é o sonho dela? Recuperar a liberdade, ser livre. José, ele tinha um sonho, desde o momento que ele foi traído pelos seus irmãos, entregue como escravo. Quem vai me livrar desses egípcios? Quem vai me libertar? Eu sonho um dia voltar para minha família, para o meu pai, para o seio da minha família, para a minha terra natal. José sonhava com a sua liberdade. E sobre o sonho de José, que era ser livre, Deus sonhou com José. O sonho de Deus em cima do sonho de José, sabe qual foi? Ele quer ser liberto. E eu quero, através do sonho dele, levá-lo, através dessa situação, lá para o Egito, porque eu, na minha onisciência, sei que virá um período de grande fome sobre a face da terra. E o meu povo precisa ser sustentado, precisa ter provisão. Eu preciso levantar alguém que seja forte no Egito, para quando a fome e a seca chegar, o meu povo tenha aonde beber e comer e se proteger. Deus sabia que aquela nação, que era a família de Jacó, com os seus poucos componentes, estaria desprotegida naquele lugar, e ela precisaria de proteção de um estado mais forte, que era o Egito, proteção para os inimigos não dizimar aquela família. Então Deus sonha com José, Deus sonha e vê lá na frente o seu povo sendo protegido através desse homem. Você também tem um sonho, seja ele na vida sentimental, na vida material, na vida familiar, na vida profissional, você tem um sonho. E sobre o seu sonho, Deus também sonha com você planos e projetos dele para a sua vida. Creia. Quem sabe com o seu sonho, ele quer trabalhar o seu temperamento, que ainda é insuportável diante de determinadas situações. Quem sabe diante do seu sonho, ele quer trabalhar na sua vida dons e talentos ou fruto do Espírito para que você desenvolva um ministério específico. Quem sabe Deus quer trabalhar em cima do seu sonho, habilidades, situações, coisas que você vai desenvolver, que vai ser um instrumento para ser usado na conversão de um ente querido, de uma pessoa que você deseja ver no Evangelho. Enfim, Deus é poderoso, amados, para fazer muito mais do que pedimos ou que imaginamos, amém? Uma outra coisa que nós aprendemos com esses dois homens sobre os nossos sonhos é que a nossa fé, amados, você tem fé? Amém. A nossa fé, por maior que seja, ela não pode acelerar a realização dos nossos sonhos. Ih, pastor, então para que serve essa fé? Calma. Ela pode não acelerar, mas ouça, ela não tem essa função, como foi dito aqui semana passada, os milagres de Deus não são manipuláveis, não podem ser manipulados por nós, nem mesmo pela nossa fé, porque está no campo da soberania de Deus. Nossa fé não pode acelerar, mas ela pode, amados, creia, na realização dos nossos sonhos, ela é fundamental para nos manter firmes na espera enquanto Deus ainda não realizou os seus propósitos na nossa vida. Ouça, Abraão, a Bíblia diz que ele é conhecido como pai da fé. Quem sabe um exemplo máximo de fé na Bíblia, a gente aponta para Abraão, porque ele tem esse nome, essa prerrogativa, o pai da fé, uma fé tremenda. No entanto, amados, sendo um homem pai da fé, essa fé não conseguiu antecipar,
Nenhum sequer dos 25 anos que ele teve que esperar a partir do momento que Deus prometeu a ele que ele teria um filho. Mesmo sendo pai da fé, ele precisou esperar. Mas a sua fé teve uma importância, porque diz a palavra, eu não lembro agora Hebreus ou Romanos, mas diz que Abraão, crendo contra a esperança, fortalecia a sua fé dando glória a Deus. Ele creu contra a esperança, quando nada mais fazia sentido, quando nada parecia caminhar em direção à bênção dele, que ele tinha tudo para desanimar. Ele fortalecia a sua fé, dando glória a Deus. A sua fé o sustentou no período de espera. Você entende o que eu falo nesta noite? Nem José, amados, mesmo num cárcere, um jovem que foi se tornando um homem no meio do cárcere, ele teve que aguardar os seus anos de escravo, aguardar os seus últimos 2 anos como preso, porque a sua fé não pôde acelerar. Mas Hebreus 10:35 vai dizer assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Deus está dizendo que nós não devemos abandonar essa confiança, porque ela tem galardão. O que temos necessidade é de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, em cima dos nossos sonhos, o que Ele projeta para nós alcançaremos a promessa. Uma outra coisa que Ele nos ensina é que eu aprendo que quando os sonhos que temos são realmente de Deus, eles não se perdem com o tempo. Amém, igreja? Dificuldades, lutas, problemas não vão impedir, não vão fazer com que os nossos sonhos se apaguem nos nossos corações, porque quando eles são de Deus, amados, esses sonhos têm essas características. Eles resistem à luta, à adversidade. A coisa pode estar indo de mal a pior, mas algo dentro de você diz para você não desistir, algo dentro de você diz para você não desanimar, para você não negociar só a sua fé, mas confiar no Senhor e esperar nele, porque você vai ser abençoado. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como realizar. O inimigo às vezes tenta nos fazer desanimar, dizendo para jogarmos a toalha: não dá mais, Deus esqueceu de você, você não é lembrado na presença de Deus. José e Abraão tinham tudo para também jogar a toalha, mas o tempo não tirou a esperança deles. E uma outra coisa que eu aprendo em relação aos nossos sonhos é que, por mais que as circunstâncias, ouça bem, nos levem para bem longe dos nossos sonhos, porque às vezes é isso que acontece. Repito, por mais que as circunstâncias nos levem para bem longe dos nossos sonhos, se eles são de Deus, não haverá impossíveis em Deus para a realização das promessas dele em nossas vidas. Não haverá impossíveis, foi o que o anjo falou para Sara e Abraão. Creia, amados, por mais que a realização pareça distante, Deus, Ele é sábio o suficiente para fazer a situação dar uma guinada de 180 graus. Você pode ter a sensação de que está muito distante, o teu sonho está lá, você está muito distante, mas você vai ver no final da história que não é bem assim. Talvez para José, aquele fosse apenas mais um dia da masmorra. Eu me refiro agora à passagem que eu li de José. Mais um dia dos últimos 2 anos que ele estava preso. Mais um dia de esquecimento. Porque
o copeiro tinha dito para ele: olha, quando eu sair daqui, eu vou fazer menção de você lá para Faraó. Fez nada. Foi colocado na posição que ele tinha anteriormente, porque estava preso com José. Você conhece a história? José tem um sonho e revela: ó, tu vai sair daqui a 3 dias, tu vai embora, tu vai ser restituído à sua posição. Mas olha, quando você for para lá, para Faraó, faz menção dele de mim. Esqueceu. Quem sabe ali mais um dia de esquecimento, mais um dia de rotina de cárcere, cuidar dos presos, porque ele tinha essa responsabilidade, porque o carcereiro gostava tanto dele que deixou tudo nas mãos dele. A chave está aqui nas tuas mãos, José. Cuida dos cárceres, dos presos aí. Talvez naquela manhã, mesmo sendo um homem de fé, José poderia, como qualquer um de nós, pensar: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que o meu direito está encoberto diante do Senhor? Quem sabe ele olha para trás e faz uma retrospectiva, como muitos de nós, e aí ele diria: eu tenho sido fiel. Eu olho para a minha trajetória, percebo que eu tenho sido um homem fiel. Eu tinha tudo para ser um reclamão, um murmurador. Eu fui preso, traído pelos meus irmãos, mas me tornei um homem fiel a Potifar, que foi a primeira casa que ele foi trabalhar como escravo. E o que ele recebeu como em troca da fidelidade? A mentira. Foi seduzido pela mulher de Potifar. Como ele era um escravo, a voz dele não valia, a palavra dele não valia, ele saiu como um perverso, foi, ultrajado, mentiram a respeito dele, ele foi parar na prisão, foi traído, resistiu a um assédio, fui fiel a Deus, estou aqui esquecido, fui caluniado, fui esquecido. Quem diria que naquela manhã, amados, no tempo determinado por Deus, repita comigo: no tempo determinado por Deus, a sorte de José, a sua sorte estava prestes a mudar totalmente. Ouça bem, amados, naquela mesma manhã, o Deus que não se esquece, repita comigo: o Deus que não se esquece. Amados, ele já estava trabalhando na vida e no coração de Faraó, a favor de José. O homem estava tendo pesadelos, o homem estava sonhando de maneira estranha, era Deus trabalhando no coração de Faraó, e José lá no cárcere, quem sabe se sentindo esquecido, abandonado. Guarde, por mais que a situação esteja indo de mal a pior na sua vida, por mais que o milagre ou o sonho que você busca esteja muito distante, você está aqui e você olha para ele e já está perdendo de vista, se perdendo de vista. Creia que se os sonhos são de Deus, então não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você que espera nele. Creia. Havia chegado a hora de José, amados. A hora de Deus havia chegado. A plenitude dos tempos na vida de José chegou. O tempo determinado chegou. O projeto de Deus acabara de ser concluído a priori na vida de José. José havia feito a vontade de Deus, por isso ele alcançou a promessa. José, amados, ele acordou escravo naquela manhã. Que mudança, amados. Ele acordou escravo, ele acordou em humilhação, ele acordou em desprezo, em solidão, mas pelo poder de Deus, naquele mesmo dia, ele foi dormir como o segundo homem do Egito, amados. Olha que mudança! Ele acordou numa situação de humilhação, e quando foi dormir, amados, foi dormir como o segundo homem do Egito, com prestígio, liberdade, poder, e não mais solitário, porque ganhou também uma esposa que Faraó deu para ele.
Que mudança, amados! Que mudança radical! A bênção parecia estar muito longe, no esquecimento. Esse é o nosso Deus que cuida dos nossos sonhos e sabe cuidar como ninguém. Amém, povo de Deus? Esse é o nosso Deus que conhece os teus sonhos. O que parecia tão distante, na verdade estava muito perto. Creia, o que parece muito distante dos seus sonhos pode estar muito perto e muito próximo. Quem diria o homem acordar escravo e dormir segundo o homem do Egito? Quem diria? O mesmo se deu com Abraão e Sara. Deus fez a promessa e era Abraão de 75 anos. Porém, só aos 99 ele recebeu a vitória, a bênção. E aqui o anjo fala, ó, chegou a hora, daqui a 3 meses ela vai ficar grávida, depois de 9 meses vai ter um filho. O tempo e as circunstâncias na vida de Abraão e Sara parecia levar os dois para bem longe do sonho. Porque há de convir, amados, que com 75 anos, Sara e Abraão já estavam meio caidinhos, meio... Com todo respeito aqui, ó. Ei, farei besteira. Eles já estavam, a Bíblia diz, aos 100 anos, tira os 75. Mas passaram-se 25 anos, com 99 anos, a Bíblia diz que Sara já havia perdido o costume das mulheres. E Abraão já tinha o seu corpo adormecido. Vocês entendem, né? Parecia distante, amados, mas na verdade estava muito perto. Tão perto que o anjo falou, ó, é daqui a 3 meses, vocês cumpriram, sabe, o plano e o propósito de Deus. Eu lembro que, quando eu me casei, a gente projetou ter um filho, e logo que a gente decidiu com o médico, falou, a gente quer engravidar, a gente achou que a coisa seria rápida. Mesmo o corpo não tendo amortecido. Ela está aqui. Foram 5 anos, amados. E meu filho não vinha. Aquela angústia. Aí vai fazer exames e o médico vem com uma notícia meio desagradável, tipo, olha, há uma incompatibilidade, há uma esterilidade por certas circunstâncias e que ela praticamente tem uma dificuldade de engravidar naturalmente. E olha, há necessidade de cirurgia para se ter uma melhora dessa possibilidade de engravidar. Aí a tristeza vem, a angústia, aquela preocupação, um diagnóstico de infertilidade, e a gente vai levando, vai buscando, pedindo a Deus, e aí a gente vai num médico que é especialista em fertilização, e técnica daqui e dali, aquilo já estava enchendo a paciência nossa, um estresse sobre o casal tremendo. E aí o médico diz assim para a gente, e o médico cristão, pastor até, e diz assim, olha, aqui na minha clínica é o seguinte, Deus é quem dá, é quem faz, né, o filho vir, que dá a vida, mas eu é que levo a fama. Aí eu tive que olhar aquilo, ouvir aquilo e falar, poxa, Senhor, até isso eu tenho que ouvir. Ele vai fazer ele vai usar as suas técnicas e no final ele que vai levar a fama. Mas vamos seguir os passos. Faz exame daqui, faz ali, vai fazer o pré-operatório, o raio-x de tórax, primeiro exame. Amados, exame na terça-feira, aí na segunda-feira, a gente fez o que já fazia muito tempo,
exame, porque a menstruação não tinha vindo, então tem que fazer o exame antes de qualquer outro exame. Vai lá, pega o testezinho da farmácia, o exame do raio-x, para começar a preparar para operar era na terça. E na segunda-feira, amados, a gente fez o testezinho da farmácia. Só que eu fui dormir e, como José, Deus deu sonho. A ansiedade era tão grande, uma coisa que se repetia há anos, mas deu aquele sonho. Você já teve essa experiência de sonhar a mesma coisa 2 vezes na mesma noite? Eu sonhei a mesma coisa. Eu dormi e sonhei que o teste dava positivo. Eu acordei assim, falei, caramba, é sonho, meu Deus, a realidade é que há 5 anos esse teste vem dando negativo. Ai, meu Deus, é sonho. Voltei a dormir, o sonho de novo, olha, vai lá, o teste é positivo. Não foi um sonho qualquer, amados, foi Deus falando. 6 horas, 5:30 da manhã, 6 horas, acordei ansioso, acordei ela, vai lá, faz o teste. Vai lá, faz o teste, toma aqui a fitinha. Eu vou ficar ali na cozinha, não quero nem ver. E botou lá a fitinha, amados. Passou o tempinho lá, o teste foi, as 2 cores foram aparecendo, né? Que as 2 cores. O teste deu positivo, amados. Meu filho veio, meu filho é uma bênção. O médico não levou a fama, não. Quem levou a fama, como está levando aqui, é o Senhor Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Quando parecia distante, amado, muito distante, tem que operar, não que é errado operar, mas Deus, tu sabe, na véspera, Deus fala, calma aí, a última palavra pertence a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu aprendo com esses 2 que para a realização dos nossos sonhos, outra condição que Deus nos pede, amados, é que nós sejamos achados fiéis enquanto o sonho não se realiza. Você pode dar um amém por isso? Amém. E eu pergunto, como você tem gasto o seu tempo? Por onde você anda enquanto o seu sonho não se concretiza? Quais são as suas atitudes para com os outros? Como você tem sido achado por Deus nas diversas situações da vida, enquanto você aguarda o seu sonho? José, enquanto não via a realização do seu sonho, amados, ele era achado fiel em todas as circunstâncias, fiel a Deus, fiel na casa de Potifar, fiel ao carcereiro que entregou as chaves na mão dele, fiel, amados, um homem fiel, mesmo se sentindo abandonado, mesmo o sonho demorando, mesmo o sonho parecendo distante. Hebreus 12:16 diz, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto ou por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. O que o senhor quer dizer, pastor? Não negocie a sua fé com atalhos que essa vida lhe traz. Não negocie, seja achado fiel, porque a melhor coisa que tem, amados, é recebermos nas mãos a vontade de Deus, a bênção de Deus, não a vontade e o atalho que esse mundo quer nos dar. Aqui tem pães, aqui tem pedras, eu posso transformá-los em pães, transforma em pães. Era o atalho do diabo para Jesus, para negociar a missão que ele tinha. Não negocie a sua fé com atalhos, seja achado fiel, porque Deus vai te abençoar, amém, povo de Deus? E por último, eu aprendo que enquanto o meu sonho não se realiza, enquanto o seu sonho não se realiza, Deus espera que eu e você sejamos uma bênção na vida dos outros, amém? Ao invés de ficarmos ansiosos na nossa espera, Deus espera que ocupemos a nossa vida sendo uma bênção na vida dos outros, amados. O que você tem feito para cooperar com os sonhos de Deus na sua vida? Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores. Enquanto o seu sonho não se realiza, você pode ajudar a outras pessoas
a realizar o sonho delas, amém? Isso é uma forma muito saudável de você esperar no Senhor. José, enquanto ele não via os seus sonhos realizados, que maravilha, amados, ele ajudava na realização do sonho dos outros. O copeiro teve lá o seu sonho, não entendeu o sonho. José, o que é isso aqui? Olha, Deus está me revelando, pelo seu sonho, que daqui a 3 dias, você vai ser restituído ao seu posto. O seu sonho vai se concretizar. Ele era uma bênção na vida das pessoas que estavam ao redor dele. Ele ajudou aquele homem a realizar o seu sonho. Foi assim com o copeiro, que estava na hora dele. José foi uma bênção para Potifar, que era um homem que confiou nele. José foi uma bênção para os presos, porque ele certamente cuidava daqueles homens com carinho. O carcereiro largou tudo na mão dele, porque viu que ele era um bom administrador. Volte aí em Gênesis 12, para você ver um versículo que eu gostaria de ler com você, só para você prestar atenção nos tempos do verbo. Gênesis capítulo 12, vai rapidinho, eu só vou ler 2 versículos. Se você não achou, ouça agora a leitura, por favor. Olha o que diz o verso 1 de Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha aí o tempo dos verbos. De ti farei, futuro, farei uma grande nação e te abençoarei. Qual é o tempo também? Futuro. E te engrandecerei. Qual é o tempo também? Futuro. Te engrandecerei o nome. Agora olha aí, se tu uma bênção. Qual é o tempo aqui? Presente, amados. Deus faz promessas para Abraão, promessas futuras, mas impõe uma condição para ele: se tu agora uma bênção. Não espere essas bênçãos, não espere essas promessas se cumprirem de qualquer maneira, mas enquanto elas não acontecem, seja hoje uma bênção. E eu pergunto, você tem sido uma bênção por onde você passa? As pessoas que convivem com você podem ver como o carcereiro via em José, como Potifar via em José, um homem fiel. Você é uma pessoa fiel na prova, quando é esquecido. Há anos atrás, trabalhando numa empresa em Belo Horizonte, cheguei lá e me disseram, só volta para o Rio depois de 5 anos, no mínimo. Meu sonho, a partir daquele dia, foi voltar para o Rio de Janeiro. E falava-se que lá era uma unidade castigo, onde as pessoas ficam esquecidas e que fica muito tempo lá. Eu era muito apegado à minha família no Rio de Janeiro. Quando eu botei o meu pé lá naquele primeiro dia, foi igual José, entrou um sonho tremendo no meu coração. Eu quero voltar para a minha família, eu quero voltar para a minha terra. Deus não me fez, amados, em 5 anos ficar lá. Deus não me fez criar família, criar raiz naquele lugar. E a cada ano, no final do ano, eu colocava meu nome no processo. E o processo era indeferido. E cada vez que era rejeitado o meu pedido, vinha aquela tristeza e saber que a cada noite, domingo como esse, eu já vinha com a mala para dentro do culto, ia para a rodoviária cansado, viajando a noite toda para chegar às 5:30 da manhã lá. Que vida desgastante, amados. Que coisa. E meu sonho era vir para o Rio, estar aqui com vocês, era o sonho, parecia tão distante. E aí, a cada ano que se passava, amados, quando me era negado, eu olhava e falava, Senhor, é um ano agora, eu só posso pedir de novo no final do ano, o que eu vou fazer? E Deus foi me usando, eu fui me envolvendo com igrejas naquele lugar, sabe? Deus me usou para, pelo menos uma igreja a ser fundada lá em Belo Horizonte, como missionário. Deus me usou para uma rádio, ser uma rádio evangélica lá naquele lugar.
e eu ajudei em outros trabalhos, outras igrejas, porque eu aqui era da Nova Vida, mas lá não tinha Nova Vida, eu ia me envolvendo, e Deus foi me usando, sabe? Deus foi me dando, foi me capacitando, e a cada pedido que era rejeitado, eu falava, Senhor, é mais um ano que eu vou, sabe, te servir, eu vou, sabe, fazer o que eu acho que é certo, eu vou te servir. Aí chegou um ano que saiu a notícia, olha, está aí rolando um esquema que se você pagar, você vai embora. Quem colocar o nome nessa lista vai conseguir. Aí veio aquela tentação, porque eu não tinha o pistolão, eu não tinha alguém para interceder, mas o dinheiro comprava aquela transferência. Aí veio aquela tentação, eu falei não, e eu vi pessoas, muitos, que estavam lá comigo, com menos de 1 ano já, querendo ir embora, eu já estava já para 5 anos, e aí eu falei, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou me render a esse tipo de coisa, porque eu sirvo ao meu Deus, eu não vou, e não coloquei. Amados, quando chegou nas vésperas do resultado da transferência, mais de 50 nomes naquela relação, e o meu nome fora, eu falei, meu Deus, a minha chance é quase nenhuma. Aí saiu o resultado, olha, houve a fraude, né, a suposta fraude foi descoberta, e nenhum dos que puseram o nome na lista foi transferido, porque quem estava por trás viu que se transferisse qualquer um deles ia dar margem para que o sistema estivesse funcionando. Nenhum deles foi transferido. Em contrapartida, eu penso que essa pessoa que estava armando lá tudo, deve ter pensado, bom, para não dar margem de desconfiança, esse aqui que foi o único que não colocou o nome que está no processo, é esse que vai. Quem foi transferido? Aleluia! Glória a Deus! Deus ouviu, amados. Eu chegava aqui no Rio de Janeiro, eu olhava para o lugar que eu queria servir, eu falei, aqui, Senhor, meu sonho. Mas esse sonho durou 5 anos, amados. A cada ano que era rejeitado o pedido, Deus falava, eu tenho isso aqui para você, meu filho, a minha vontade é essa para você nesse momento, seja fiel, seja achado fiel. E olha, Deus foi me honrando. Sabe onde eu fui parar quando fui transferido? Exatamente no lugar que eu parava de ônibus, assim, olhava assim, aqui é o meu sonho, aqui é o desejo do meu coração. É lá que eu estou até hoje, e penso que lá eu vou enterrar meus ossos, porque Deus me abençoa naquele lugar, amado. É uma bênção aquele lugar para mim. Davizinho está aqui, serve lá comigo. É um lugar tremendo, abençoado, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, amado. Quando ela chega na hora certa, enriquece, é bênção, amados. Vale a pena esperar o tempo de Deus, vale a pena ser achado fiel, vale a pena fazer a vontade do Senhor, amados. Vale a pena, mesmo se sentindo distante da bênção, olhar para ela e crer que Deus não esqueceu de nós. Amém, povo de Deus? O nosso Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, respondendo a pergunta feita no início, qual é o caminho mais curto dentro da legalidade que eu posso percorrer para alcançar o meu sonho? José e Abraão nos ensinam que o caminho mais curto é esperar o tempo determinado por Deus. Na prática, eles nos ensinam que, enquanto aguardamos, a nossa melhor postura é agradar-se do Senhor, é permanecer fiel e é ser uma bênção onde Ele nos colocou por enquanto. O texto diz, o anjo fala, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, determinado por Deus, diz o anjo, voltarei a você e Sara terá um filho. Quem sabe estamos na primavera, quem sabe na próxima primavera, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, daqui a 5 dias, quem sabe Ele virá sobre a sua vida. Aquele que prometeu é fiel, que Ele virá, não tenha dúvida, Ele virá. Creia, Ele começou uma boa obra, Ele vai terminar. Creia, os sonhos de Deus, como diz o hino, jamais vão morrer. Agindo Ele, quem impedirá?
Mas até a próxima primavera, ouça, no tempo determinado por Deus, até lá, agrada-te do Senhor, esteja contente com a condição, mesmo que você não queira, mas esteja contente, como Paulo diz, agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Fique feliz com aquilo que Deus tem permitido no momento na sua vida, permaneça fiel e seja uma bênção onde você estiver. A igreja em pé, vamos orar, vamos cear com o nosso Deus. Se você tem permanecido fiel, perseverado, e o sonho ainda não se realizou, pastor, eu tenho ficado fiel, eu tenho perseverado. Provérbios 13:12 vai dizer assim para nós: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Sabe o que significa isso? Deus, Ele conhece os nossos limites, conhece os nossos prazos. Ele sabe que se essa esperança se adiar além, o desejo não for cumprido, Ele sabe que o coração adoece. Creia que os desejos lícitos que Deus colocou só podem ser lícitos porque Ele que coloca em nossos corações. Creia, amados, Ele está trabalhando, Ele está lançando sobre a sua vida um alicerce, Ele está preparando você para quando você receber essa bênção, ela não vai sair mais da tua mão, é tua, Deus vai te dar, e você vai ficar como quem sonha, como diz o Salmo, nós ficamos como quem sonha. Era assim, amados, foi assim que eu fiquei quando minha esposa engravidou, foi assim que eu fiquei quando a minha transferência saiu. Eu me beliscava, eu perguntava, eu não estou sonhando, pai, eu não estou sonhando, é verdade, o meu sonho se concretizou, é verdade, Senhor, deixa eu ver, eu não estou sonhando. Não, meu filho, é verdade, é bênção, está nas tuas mãos, eu te dei, você foi fiel, mesmo não sendo fiel às vezes em situações, o Senhor é fiel, amados. O salmista diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Ele diz, ficamos como quem sonha, mas a realidade é, a sorte está restaurada, não é mais sonho. Ele diz, a nossa boca se encheu de riso, de alegria, porque muitas das vezes estamos semeando com lágrimas, estamos chorando, colocando a semente ali de fidelidade, a semente, ó Deus, de obedecer a Tua palavra com lágrimas, mas é certo que nós vamos colher com alegria. O Senhor é fiel, Ele cuida de nós, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos, obrigado, Senhor. Deus tem a sua hora, e havendo feito a vontade dEle, creia, você vai alcançar a promessa. Eu gostaria que você mais uma vez sentasse, os irmãos vão entregar os elementos, e cadê o Ricardinho? Me ajuda a cantar esse último hino que você cantou, Ricardinho. Medite, renove as suas esperanças no Senhor. Oh, oh. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes? Yeah. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para
alcança, ela nos acompanha. Aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Diz o ditado mundano que o Senhor escreve por linhas tortas, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor escreve sobre as nossas vidas através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, e sempre nos trata não conforme os nossos pecados, mas o Senhor tem sempre pensamentos de paz. O Senhor tem sempre um futuro excelente para nós. O Senhor sonha conosco, e agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor tem operado em nós, o Senhor está trabalhando em nós, e nós cremos que a nossa primavera chegará, que daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, no tempo do Senhor, mas a bênção vem, o sonho, ele se concretizará. Aleluia.